Pessoal, boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui o livro de Jonas, capítulo 1, o chamado e a fuga de Jonas. Então, eu fiz um estudo sobre a história de Jonas, que Jonas, ele era o profeta fujão. A história de Jonas, você já ouviu falar de Jonas? Conhece a expressão profeta fujão? Sabe por quê? Porque Jonas se destaca entre os profetas. Você sabe, você quer mais conhecer sobre esse profeta? Então, este é o lugar certo. Jonas é um profeta diferenciado. Suas histórias se diferencia a dos outros profetas por alguns detalhes inusitados. Conhecer a história de Jonas é conhecer sobre o plano, misericórdia e amor de Deus. Jonas é um profeta que foi chamado para uma obra especial e cumpriu essa missão de uma forma peculiar. Neste artigo você aprendeu quem foi Jonas, a vida de Jonas, como morreu Jonas. Só que a palavra de Deus, ela não relata como Jonas morreu e quando morreu e onde foi. Então vocês vão conhecer a história de Jonas aqui dentro da palavra. O chamado e a fuga de Jonas, capítulo 1, até o verso 17, até o versículo 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Tem muitos que fogem da presença de Deus
não adianta fugir da presença de Deus. Essa palavra, ela está cortando para você e para mim. Não adianta fugir, não adianta correr quando Deus tem um chamado para você a cumprir. Você tem que cumprir. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta se esconder. Vocês vão saber a história de Jonas. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Um minutinho, pessoal, que eu vou aumentar o volume. Então, quer dizer, Jonas fugiu da presença de Deus. E muitos estão querendo fugir. Viu? Estão querendo fugir. Mas veja bem aqui. Show. Porém, Jonas, eu vou repetir. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor nosso Deus. 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade por causa de Jonas. E o navio estava a ponto de quebrar-se. 5. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu. Olha o que Jonas fez. Desceu para o porão do navio e dormiu. E dormia num profundo sono. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormioco? Chamou Jonas de dormioco. Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. 7. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte.
Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Veja. 8. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Veja como Jonas ele causou isso tudo. Por causa dele, Deus permitiu a tempestade e o navio em tempo de se quebrar. E eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. 10. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. 11. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mal se nos acalme? Porque o mar já se tornando cada vez mais tempestuoso. 12. E ele lhe disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Deus preparou um grande peixe, a baleia. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E
E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus preparou um grande peixe, com certeza a baleia, mas aqui não está falando a baleia, está falando que Deus preparou um grande peixe. Deus preparou esse grande peixe para engolir Jonas. E Jonas foi engolido por esse peixe que Deus preparou. Olha, quando o profeta quer fugir da presença de Deus, não tem como fugir, não. Não tem como fugir e nem se esconder, nem correr, não. Quando Deus nos chama, é para cumprir a missão que Ele determinar. Então Jonas não queria ir para Nínive para pregar a palavra de arrependimento, profetizar, porque Deus estava já pronto para destruir a cidade de Nínive. E Jonas fugiu para Tarsis, pegando o navio, e por causa de Jonas, Deus permitiu a tempestade. Então, quando Deus nos chama, é fazer a obra dele para ganhar as almas que estão presas nas garras de Satanás. Então Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Viu? Como Deus faz. Tu quer correr? Quer fugir? Não adianta fugir. Não adianta correr, se esconder. Viu? Não adianta não. E quando Deus tem um chamado para o seu servo, não adianta correr nem fugir como Jonas fez. Jonas fugiu da presença do Senhor, foi para Tarsis, pegou o navio, pagou sua passagem e desceu e foi para o porão e dormiu. E Deus permitiu essa tempestade no mar. Então, quem era Jonas? Neste artigo você aprendeu quem foi Jonas, a vida de Jonas, como morreu Jonas. Ninguém sabe, a Bíblia não fala como ele morreu, onde ele morreu, quando ele morreu. Se vocês quiserem fazer um comentário sobre isso aqui, pode fazer, e vai ganhar um coraçãozinho. Então, acalmou-se a tempestade do mar, porque os homens lançaram Jonas ao mar, e Deus preparou esse grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Então, meu prezado, é assim que Deus faz. Quando Ele tem um chamado, muitas das vezes você acha que vai morrer, mas Deus te dá o grande livramento de morte. Sabe por quê? Porque Deus tem uma grande obra especial a fazer na tua vida. Deus te dá grande livramento, porque Deus, Ele te chama
para você estar na presença dele, não fugir como Jonas fez, mas para você estar na presença dele. Viu? É na presença dele que você deve estar. Porque Jesus quer você na obra dele e não jogado aí fora na sarjeta de Satanás, no pecado. Então se prepare, porque Deus, quando Ele tem um chamado com uma pessoa, com um homem ou com uma mulher, Deus dá o livramento de morte. Satanás arma laço de morte, viu? Arma laço de morte, mas Deus quebra o laço dele e te dá o grande livramento, porque Ele tem uma obra a fazer na sua vida. Não é fugir como Jonas fez, é você estar na presença dele e glorificando o santo nome dele. No próximo vídeo, vocês vão saber a oração de Jonas. Ok? Vocês vão saber como Jonas orou ao Senhor. E Deus fez o peixe vomitar ele na areia da praia. Vocês vão saber no próximo vídeo a oração de Jonas. Então vamos lá aqui. Neste artigo você aprendeu quem foi Jonas, vida de Jonas, como Jonas morreu. Ninguém sabe, a Bíblia não relata como ele morreu. Jonas foi um profeta de Israel, da tribo de Jeroboão. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão. A ele recebeu uma ordem de Deus para profetizar a destruição de Nínive, capital do reino dos assírios. Os assírios eram inimigos dos israelitas. Esse povo era conhecido por sua perversidade com os povos dominados. Vida de Jonas. Jonas se recusou a profetizar para Nínive. Ele sabia que Deus, sendo misericordioso, ouvirá o clamor dos assírios, e se eles se arrependerem, então Jonas decide fugir para Tarsis, que fica na direção oposta de Nínive. Ele pega um navio em direção a Travos e vai dormir no meio do caminho. O navio em que ele estava, atacado por uma tempestade.
E essa é a história de Jonas, o chamado dele e a fuga dele. Então, se Deus tem um chamado para você, para mim, porque a palavra corta de dois gumes, corta para você, corta para mim. Então não devemos fugir, como Jonas fez. Se Deus tem um chamado para você, é para você cumprir e não fugir da presença dele. Porque se você fugir, é pior. Mas Deus, Ele é misericordioso. Só que Jonas fugiu da presença de Deus. E por causa dele, Deus permitiu a tempestade no mar. E o navio já a ponto de se quebrar. E o dorminhoco lá no porão, dormindo no porão do navio. Então Deus permitiu isso. Então no próximo vídeo vocês vão saber a oração de Jonas, a oração que ele fez a Deus. Ok? Então que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, que Deus nos proteja de todo mal, que nos livra de toda a tempestade do inferno. Muito obrigado. Até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos vídeos. O canal está crescendo, está se aproximando a monetização. Que Deus nos abençoe. Estamos precisando chegar aos 1000 inscritos para alcançar o objetivo. Pessoal, me dê um minutinho. Eita. Pessoal, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o suporte, o tripé de mesa para colocar o microfone, viu? Eu comprei lá no centro de Vitória e paguei com descontos 146, a notinha está aqui dentro, viu? Olha, e é bem pesado, olha aqui, é parafusado de fundo, aqui pode subir, aqui pode subir e pode abaixar também, viu? Para não ficar gravando o vídeo segurando o microfone na mão. Então, fica aqui no meio da mesa. Pode virar de lado, certo? Aqui assim, ó. Viu? Aí o microfone assim, pega o áudio da voz. Então eu comprei esse camarada e é muito bom, material bom, não é de ferro, viu? Agora a caixa de som, eu preciso comprar o tripé para colocar a caixa em cima, para ver se tira essa microfonia e esse barulho quando vai aumentar o volume, aí dá aquele apito. Mas eu vou
vou resolver esse problema, comprar o tripé para colocar a caixa alta, mais alta. Eu deixei na cadeira porque estava no chão, e no chão, na friagem, pode estragar a caixa, né? Então o tripé, futuramente, vou comprar para melhorar o som da caixa, melhorar, porque aumenta o volume, aí dá microfonia, aí toda hora tem que ir lá diminuir o volume. Beleza, pessoal? Então que Deus nos abençoe e nos guarde.